dos grandes, dos mais fortes, não se vejam ameaçados. Por exemplo, no GATT, você tinha um sistema, tem até hoje, a prática da adoção de decisões por consenso, o que impede que os interesses vitais dos grandes, os que têm capacidade de exercer esse veto, de bancar esse veto na mesa, tenham seus interesses prejudicados. Nas duas instituições financeiras internacionais, o voto é ponderado segundo as cotas de contribuição ao capital do banco ou do fundo, o que dá aos grandes um poder também maior na tomada de decisões. E na ONU a gente tem um sistema, vamos dizer, bipartido. Na área de desenvolvimento econômico social, direitos humanos, vigora uma democracia. Um país é um voto. E as decisões vão a voto frequentemente, mas a contrapartida disso é que o que se adota por voto tem pouco peso. Quer dizer, nada é mandatório, nada é impositivo sobre os Estados, tem um caráter essencialmente recomendatório. O que tem caráter impositivo são as decisões tomadas pelo Conselho de Segurança, na área de paz e segurança internacional, em que sim, aí se toma decisão em nome de todos e com obrigação de seguimento, de acatamento por todos os 193 membros. E nesse Conselho de Segurança, acho que não preciso dizer, são 15 membros, dos quais 5 permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, e esses 5 têm poder de veto. Ou seja, sem o voto dos 5, a resolução não passa. Agora, nós podemos, e é muito frequente você ver assim, uma reação instintiva de dizer, puxa, mas esse sistema é muito desequilibrado, é muito desigual, é muito injusto. Mas temos que tomar um pé atrás e botar um pé na realidade, eu acho, e pensar nas seguintes considerações. Para a grande maioria dos países, esse sistema, mesmo que imperfeito, é infinitamente superior do que a lei da selva, a lei do mais forte. Porque, mesmo sendo imperfeito, eles têm uma voz, eles têm um âmbito de recurso onde fazerem seus interesses, ou tentar fazer seus interesses valer. Pode ser que não consigam dobrar os grandes, mas eles têm os instrumentos e um foro para expor suas preocupações. Regras aceitas, procedimentos aceitos, tem um mínimo de recurso para ver os seus interesses defendidos. A segunda coisa é que você pode olhar para um exemplo anterior, que era a Liga das Nações, em que as decisões do Conselho eram tomadas por consenso. E acho que não preciso me alongar para dizer que deu no que deu. Então, talvez não seja o ideal. E nisso é bom a gente ter presente que dificilmente as grandes potências aceitariam um sistema em que seus interesses vitais, sobretudo na área de segurança, tivessem sujeitos à decisão por voto. Enfim, 50 quando começaram, hoje 193. É um pedido, talvez, irrealista, e a gente tem que ter presente que o Brasil não se afasta dessa percepção se você olhar o Mercosul. O Mercosul, por insistência do Brasil, a decisão é sempre por voto, por consenso. Então, o único mecanismo de decisão no Mercosul é por consenso. Por quê? Porque o Brasil não queria também ter a sua latitude de ação constrangida por um voto dos outros sócios. Os outros sócios que pudessem impor algo ao Brasil. Então, tem que olhar dos dois lados. E, por fim, e aí é um debate quase que filosófico sobre o que é uma justiça num sistema democrático. E eu pego aqui o caso das Nações Unidas e lanço a pergunta. Eu não tenho resposta, mas eu lanço a pergunta. É justo, é equitativo que o menor país populacional na ONU, que é Nauru, tem 13 mil habitantes, tenha o mesmo voto que a China, que é o país com maior população, de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes?
é um tema para reflexão, não sei. Então, esse é o quadro que se desenhou. Agora, o que a gente pode olhar agora é, à luz disso tudo, como é que o sistema multilateral tem se saído passados 75 anos. E é importante até esse debate ocorrer esse ano, porque nós estamos celebrando os 75 anos da ONU. Eu, pessoalmente, eu não tenho a menor dúvida de que o saldo é altamente positivo. Quer dizer, temos um período de 75 anos em que não se registra conflitos de grande escala. Me arrisco a dizer que talvez seja um período de paz sem precedentes na história da humanidade. Os especialistas da área militar me corrigirão, com certeza, se eu estiver errado. Mas, seguramente, na história moderna, é um marco que me parece não desprezível esse período de paz. Isso não quer dizer que não há conflito, é uma paz absoluta. Sim, os conflitos ainda existem, mas são de relativamente baixa intensidade, são localizados, e a diferença do passado, e eu acho isso importante ressaltar, os conflitos não são, via de regra, entre Estados. Os conflitos acontecem hoje muito mais por problemas internos, disputas internas, do que entre Estados. Um segundo mérito inegável: o colonialismo foi virtualmente varrido do mapa. Isso eu acho que, só isso eu acho que é um progresso extraordinário. Na área econômica e social, eu acho também, enfim, se pega os últimos 75 anos e pega qualquer indicador, seja extrema pobreza, nível de educação, nível de saúde, o progresso é marcante. Tem muito a fazer ainda, é evidente que ainda tem muito a fazer. Não é perfeito, mas o progresso me parece, extraordinário. E, finalmente, a primazia dos direitos humanos hoje parece que não é algo mais contestado. Tem uma disputa, é verdade, entre se o que deve prevalecer ou ter uma supremacia são os direitos individuais ou os direitos coletivos. Mas o próprio conceito dos direitos humanos, penso que não está em questão. Agora, o que, no fundo, me levou a optar por falar sobre esse tema hoje é que, apesar desse progresso todo, temos visto nos últimos anos que o próprio conceito de multilateralismo tem, como princípio organizador do sistema internacional, tem sido objeto de crescente questionamento nos últimos anos. E é um fenômeno que a mim atrai, eu acho, de um interesse muito grande, pensar por que esse questionamento está ocorrendo. E adianto, enfim, a título especulativo, lanço algumas ideias que me ocorrem que podem estar por trás dessas dúvidas que se colocam sobre o sistema multilateral. Acho que a primeira razão importante é que já se passaram 75 anos. Na escala da atividade humana, é uma gota d'água, no fundo, mas para as gerações que estão no comando hoje, ou são ativas, é um passado muito distante. Ninguém viveu um mundo pré-multilateral. Ninguém sabe das dificuldades e das agruras que sofria naquele momento. Então, vamos dizer, eu volto àquela coisa, é uma realidade, é um dado da realidade hoje. E por isso que é o segundo fator que as benesses do multilateralismo já foram, isso é um linguajar que a gente usa na área comercial, já foram embolsadas, né? Na visão da população, isso já é um novo normal, esse mundo em que todas as conquistas proporcionadas pelo multilateralismo são um mínimo a partir do qual se espera melhorias. Eu cito um caso muito concreto que talvez explique isso, que é a recente saída do Reino Unido da União Europeia. O voto da população por sair, a meu ver, representava a expectativa de que
o Reino Unido poderia ganhar ou reconquistar todos os atrativos de uma soberania plena, sem perder todos os benefícios que vieram da participação no mercado integrado da União Europeia. E nós estamos acompanhando aí diariamente o fim do prazo da negociação da relação esgota-se no fim do ano enfim, as perspectivas são bastante preocupantes, sobretudo para o Reino Unido. Vamos ver o que acontece. No terceiro lugar, e talvez de forma mais importante, nós estamos passando por um momento de reacomodação no sistema internacional. Há que se recordar que, há 75 anos atrás, quando foi instituído o sistema, ele foi sob inspiração de um modelo de democracia liberal ocidental. Há bem que a Rússia, a União Soviética, naquela época, estava entre os vencedores, mas não tinha peso econômico e militar para contrapor-se ao modelo propugnado pelos Estados Unidos. Aliás, é bom lembrar que a União Soviética, ou então a Rússia, sua sucessora, só entrou nas demais instituições multilaterais, essas que eu mencionei. Na ONU, ela se juntou em 1945, mas no FMI, no Banco Mundial, ela só aderiu em 1992, após a queda do Muro de Berlim, e a OMC em 2011. Então, ela nunca foi um participante pleno do sistema multilateral. Hoje, nós temos o fenômeno, nos últimos anos, de uma ascensão acelerada de uma China, de uma ascensão em todos os domínios, seja no econômico, no militar e no tecnológico, um modelo que não se adequa ao de uma democracia liberal ocidental. E uma ascensão que a está levando a exigir um papel na governança global que ela julga que lhe cabe. E nisso a gente, enfim, até quase com um parênteses, lembrar que a China tem demandado e tem conseguido, pouco a pouco, uma presença cada vez mais ampla nos mecanismos decisórios, seja no Mundial, no FMI, com a criação de suas cotas, o seu direito de voto, com o surgimento do G20, em que ela passa a ter voz também na governança econômica global. Então, apenas para sinalizar isso. É um elemento que está acontecendo no mundo hoje também. E dentro desse contexto de ascensão da China, não acho que não passa desapercebido a ninguém que, em muitas instâncias, o sistema multilateral é visto hoje como um canal pelo qual a China e o seu modelo distinto da democracia ocidental ocupam mais espaços no sistema internacional. E isso gera alguma resistência também com relação ao próprio multilateralismo. E, finalmente, não menos importante, há uma percepção também, e também não é sem um fundo de razão, de que as instituições multilaterais, pouco a pouco, avançam sobre áreas de competência do Estado Nacional. Dito assim, parece até que há um plano maligno de criação de um governo global, mas eu não vejo isso dessa forma. Eu vejo uma forma um pouco mais benigna, em que há um paralelo, talvez, com a própria dinâmica institucional dentro de um Estado, em que diferentes instituições do aparato governamental que disputam e tentam ver acrescidas suas competências, suas responsabilidades e seus recursos dentro do bolo do Estado. E eu acho que acontece um pouco isso também entre a burocracia internacional
e as burocracias nacionais. Há uma disputa por ocupação de espaço. Nada, talvez, tão assustador assim. Bom, a pergunta que se coloca agora, como se colocar nessa conjuntura? Eu queria dizer que eu sou da visão de que a história não é um processo linear e inexorável. Não há um lado certo da história. Eu vejo que acontece é um processo sinuoso de idas e vindas na busca de soluções que funcionam. Eu tendo a rejeitar qualquer debate assim, simplista entre multilateralismo versus nacionalismo. Não acho que é por aí. É um embate entre duas maneiras de ver a realidade, com avanços e recuos, e o sistema internacional vai se acomodando aos constrangimentos e o espaço que a realidade concreta oferece. Eu acho que eu estou falando demais já há muito tempo. O que eu tendo a ver é que, enfim, e aí eu recuo um pouco a minha história na área comercial e ver que, ao longo da história, e aí bota séculos atrás, pouco a pouco, o que o sistema internacional na área comercial sempre demandou foi maior previsibilidade, liberdade, estabilidade nas regras que governavam o comércio. Isso, pouco a pouco, também foi uma das molas de criação do Estado Nacional, de ampliação de mercados, de estabilidade de regras, segurança para os agentes, sejam consumidores, sejam produtores, que exerceram esse negócio. Isso continua em curso. Quer dizer, o Acordo de Livre Comércio é mais um passo disso, de você criar um espaço ampliado para a operação dos agentes privados na área econômica. Na área mais ampla da atividade humana, tem algum paralelo em que, historicamente, a maioria dos temas eu conseguia resolver no âmbito doméstico. Hoje em dia, tem muita coisa em que não é mais possível. Quer dizer, temas como a paz e a segurança internacional, combate ao crime transnacional, o aquecimento global, a regulamentação do mundo digital. Essas são áreas que, por mais esforço que eu faça domesticamente, se o meu vizinho não colaborar, o meu esforço será em vão. Então, são temas que exigirão, de alguma forma, maior cooperação e preservação dessas instituições multilaterais. E isso, eu volto a essa coisa de que a percepção que não há um conflito intrínseco entre o nacional e o multilateral. O que eu digo, há temas que podem ser resolvidos no nacional, há temas que requerem cooperação internacional. E é isso que acho que o ministro Ernesto Araújo tem dito, tem falado com certa veemência até, dos riscos de um excessivo enfoque no multilateral. Porque, enfim, temos que ter a percepção de que o multilateral não é panaceia para a solução de todos os problemas. É um instrumento a mais na busca dos objetivos de desenvolvimento, como paz, com direitos humanos, etc. E por isso que acho que o ministro Ernesto tem salientado, para tentar marcar essa distinção, tem enfatizado muito a ideia da diplomacia multilateral, mais do que o conceito de multilateralismo, para deixar claro que há coisas que são do domínio internacional e são coisas que têm temas que são do domínio nacional. Eu chamo a atenção, eu vou encerrar agora para deixar o debate correr, mas chamo só a atenção para um fenômeno que a mim
chama muita atenção, que eu acho que é algo que vai estar presente no debate daqui para frente por muitos anos, que é a questão da participação de entidades não governamentais no sistema multilateral. Há crescentemente demandas, né, de participação do setor privado, sociedade civil, representantes dos trabalhadores, nos debates nas instâncias multilaterais. Isso é uma demanda que encontra respaldo em muitos Estados-membros, até dentro do próprio secretariado das Nações Unidas, por exemplo, há, enfim, simpatia a essa ideia. Eu tenho, não é que eu tenha resistência à participação de entidades não governamentais, mas eu acho que a gente tem que ter muito presente que, enfim, para ser coloquial, cada macaco no seu galho. Eu acho que essas entidades têm, cada uma, a sua área de especialidade, grande competência, grande poder de contribuição para o debate internacional e podem oferecer diagnósticos, soluções, propostas, tudo isso muito, muito bem focados. O que a gente não pode, em momento nenhum, é perder a percepção de que o sistema multilateral é um sistema intergovernamental. E ela se baseia no fato de que cada governo tem a sua competência interna, institucional, de mediar disputas ou diferenças de opinião, interesses divergentes da sociedade e arbitrar o que entende ser, segundo o mandato recebido do seu povo, o que é do interesse nacional, de que forma conduzir isso. Então, na instância multilateral, sim, contribuição de entidades não estatais, no entendimento de que a capacidade decisória tem que ser do Estado que traz à mesa a representação legítima de todos os seus cidadãos e não só de um enfoque, um interesse setorial. Eu teria até mais coisas para falar, mas o tempo está correndo. Eu queria parar aqui nesse momento e devolver a palavra ao professor Guilherme para organizar o debate. Guilherme, antes de você retomar a palavra, embaixador, nos últimos minutos, nas últimas frases que o senhor proferiu, o som estava extremamente melhor. Eu ia pedir para o senhor deixar o celular onde está, porque o som ficou bem melhor agora ao final. Enfim, eu tentei não tocar no celular durante o período. Está bem agora? Está muito bom. Então tá bom, vou ficar aqui, eu vou ficar parado também. Muito obrigado. Guilherme. Eu acho que o problema é que o celular está sendo influenciado pela camiseta do Flamengo, que está aí do lado, ele está dando uma reverberação negativa aí. Eu não vou nem comentar. Embaixador, muito obrigado por compartilhar as experiências e percepções do senhor. Muito nos engrandece a sua análise, a sua leitura de todo o processo sistêmico que nós vivemos, a evolução dele, como chegamos até aqui. E aí, nesse quadro, eu gostaria de dirigir duas perguntas ao senhor. A primeira seria como o senhor observa essa reemergência dos nacionalismos que nós vimos nos últimos tempos, a partir de uma visão que o senhor tem estando de dentro de uma das principais instituições que promove o multilateralismo. E uma outra pergunta um pouco mais específica seria no sentido de que nós vimos há poucos dias a assinatura do Acordo Regional Comprehensive Economic Partnership, o RCEP, e alguns analistas avaliam isso como uma articulação que pode trazer algum desconforto para os Estados Unidos.
em meio à saída dos Estados Unidos da parceria Transpacífico, o apoio ao Free and Open Indo-Pacific Partnership. Então, pela visão que o senhor tem ao longo da carreira, voltado para acordos comerciais, acordos financeiros, eu gostaria de saber a opinião do senhor, o que o senhor acha em sentido de trazer alguma alteração à dinâmica do multilateralismo. Isso seria possível trazer alguma alteração na dinâmica do multilateralismo? Além disso, o senhor observa que esse acordo tão trompeteado na mídia, principalmente internacional, poderia trazer algum efeito benéfico ou adverso para o Brasil? Ok. A questão dos nacionalismos, enfim, de alguma forma, eu tentei abordar no sentido de que eu acho que são duas coisas que andam, enfim, pelo menos nos últimos 75 anos, lado a lado. Em nenhum momento, enfim, houve um multilateralismo que eliminou, suplantou o sentimento de nacionalismo. Enfim, se você olhar o debate do Brexit, você verá que a questão da preservação da identidade nacional, apesar da experiência já longeva de integração muito profunda da União Europeia, ainda é um sentimento muito poderoso. E é algo que, enfim, não só no Reino Unido, você tem um sentimento nacional ainda vivo em outros países europeus e até em áreas, vamos dizer, em províncias de países europeus ainda tem um sentimento de nacionalidade muito forte. Então, eu não acho que um superará o outro. O que nós temos que fazer, e há, enfim, aqueles fatores que eu especulei que explicariam uma presença talvez mais ativa de um sentimento de nacionalismo hoje, explicam talvez que o nacionalismo está naquele questão de recuos e avanços, está numa posição mais visível hoje do que esteve no passado. Mas não acho que é algo que vá acabar com o multilateralismo. Enfim, eu dizia antes também que eu não acho que há uma evolução histórica, quer dizer, não é inevitável que o mundo vá pouco a pouco se conformando numa única unidade internacional, governo. Não é isso. É perfeitamente factível que o mundo se cinda em blocos excludentes entre si. Quer dizer, nós estamos vendo aí um debate, um risco, talvez, muito real de cisão da internet, de que, enfim, que haveria redes não mundiais, mas redes regionais, dominados por um país com conceitos e filosofias diferentes no termo do que oferecem aos seus cidadãos. Então, não é algo, como eu dizia, inexorável, é idas e vindas, e também não vejo essa questão do nacionalismo como uma ameaça implícita à esfera multilateral. Sobre o conhecido RCEP, sim, eu acho que traz desconforto para os Estados Unidos, sobretudo porque inclui entre os seus signatários a China. Porque podemos lembrar que não faz muito tempo, coisa de 4 anos atrás, foi assinado o Acordo Transpacífico, do qual os Estados Unidos participou ativamente no processo negociador, e com a assunção do governo Trump, eles se retiraram do acordo. E o acordo passou a vigorar com os outros 11 membros. Causa desconforto? Eu acho que sim. Quer dizer, há o mar do sul da China ali, hoje talvez a zona de
não é de conflito, eu digo, mas de tensão internacional das mais intensas hoje no mundo. O volume de comércio que transita naquela região é brutal. Não à toa a China tem pretensões de incrementar sua soberania naquela região. A China está, ao mesmo tempo, sofrendo importantes retaliações e bloqueios, sobretudo por parte dos Estados Unidos. E esse acordo dará à China uma margem maior de integração regional ali no Sudeste Asiático. Há uma grande expectativa da China de que isso permita que empresas chinesas possam escapar às sanções internacionais, relocalizando para outros países participantes desse acordo. Então, causa sim, eu acho que algum grau de desconforto para os Estados Unidos. Se há um efeito para o Brasil, eu, enfim, em termos econômicos, não vejo como profundo. Aí tivemos aí já 4 anos de implementação do Acordo Transpacífico e havia muito temor de que haveria muito desvio de comércio, sobretudo na área agrícola. Exportações brasileiras seriam deslocadas para países como a Austrália e Nova Zelândia, como grandes supridores ali do Sudeste Asiático. Isso na prática não ocorreu em montantes relevantes. O efeito para o Brasil, a preocupação do Brasil é mais sistêmica do que pontual de um acordo. É a nossa ainda dificuldade de participar de acordos de livre comércio de grande relevância. Eu participei durante um longo tempo da negociação do acordo da União Europeia, que está, vamos dizer, concluído, mas não assinado e ainda sujeito aí a ponderações e preocupações mais na área política do que propriamente econômica. Então, acho que o risco do Brasil é continuar de fora. Travou aqui. Eu não ouço mais ele também, não. Travou. A imagem dele congelou. Ele mesmo vai verificar isso. Liseu, manda uma mensagem para ele pelo celular. Você está sem som, Liseu. Ele saiu, caiu. Caiu a conexão. Vou mandar uma mensagem. Hoje, por acaso, nós tivemos alguns problemas de conexão. Alguém me ouve? Voltou. Perfeito. Voltou. Nós ouvimos até a parte que o senhor falava do desvio do comércio. Eu tinha pouco a agregar ali no final e eu só concluí para dizer que o risco de desvio de comércio eu avalio como pequeno. O risco maior para o Brasil, do meu ponto de vista, é a continuada dificuldade de o Brasil participar e se integrar nesses grandes acordos com a União Europeia, que nós terminamos uma negociação, mas ainda está pendente de, vamos dizer, de um ok político de alguns dos integrantes para que ele possa ser assinado e submetido à ratificação. E outros acordos que demoram muito tempo, e o Brasil talvez seja o Brasil e o Mercosul, o parceiro, o membro da comunidade internacional relevante que não participe desses acordos e desses fluxos de comércio. Esses acordos, cadeias globais de valor, que se chama, de forma mais específica. Esse é um risco, para mim, maior do que o acordo esse assinado aqui no Sudeste Asiático de forma isolada. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado pela resposta. Eu convido o almirante Guilherme Abreu para a próxima pergunta. Eu
embaixador, boa noite. Eu agradeço a sua explanação, porque vários aspectos interessantes foram levantados. E eu me lembrei desse livrinho aqui, é o Nixon, no livro 94, Beyond Peace. Em determinada e há uma passagem, particularmente a página 32, tem uma opção de coisas que o senhor anda comentando aqui. Mas me preocupa esse conceito de governança mundial. E aí eu me lembro que nesse livro o Nixon reproduz uma conversa com Churchill, onde o político inglês assinalava que reconhecia o valor da ONU, mas que em nenhuma circunstância uma grande nação poderia admitir que temas que afetassem seus grandes interesses fossem submetidos à ONU ou a qualquer outro corpo coletivo de decisão. E é interessante que nas nossas elites há um sentimento que existe uma subordinação aos organismos internacionais. Mais adiante, na mesma página, abordando a necessidade de liderança nessas organizações, Nixon escreveu que pode alguém seriamente sugerir que um corpo coletivo como a ONU, onde 1/3 dos países tem população menor que o Arkansas e metade não são democracias estáveis, possa ser assertivo. Ele está falando isso em 94. O Arkansas tem uns 3 milhões e 100 mil habitantes, é menor que o Uruguai. O fato é que a maioria dos países, por sua dimensão, são de baixo valor de cooptação. Então, eu acredito que numa organização desse tipo seja fácil, não seria fácil, mas seria viável fazer blocos de pressão. Mas aí, mais recentemente, 2 autores chineses, Liang e Chen Shui, apontaram que o mundo, que parecia ter se tornado multipolar, tornara-se policêntrico, como o senhor mesmo mencionou, perdendo o senso de ordenamento que existia na época da Guerra Fria. Com isso, assim como aos olhos de 1000 pessoas haverá 1000 pontos de vista, dizem os autores, tem-se que múltiplas e diversificadas visões de mundo pode prosperar, tornando-o ainda mais incerto. A minha pergunta é a seguinte: nesse cenário tão complexo, até que ponto nós vamos poder nos fiar no multilateralismo? Não seria o caso de repensarmos esse pacifismo unilateral e nos convencemos que necessitamos ser assertivos nos múltiplos ambientes, mostrar a cara feia ao oponente, como disse certa vez Rio Branco num discurso. Eu refiro-me a possuir uma cesta balanceada de capacidades distribuídas pelas expressões do poder, de modo a exercer um eficiente smart power. E eu acho que vale a pena uma lembrança, que normalmente a literatura fala em poder como na vertente ofensiva, da capacidade de realização, mas o poder também é reativo, e a literatura esquece usualmente isso, Em suma, nós não podemos sofrer bullying. É isso, embaixador. Obrigado. Obrigado. Tem muitos conceitos aí que eu não sei se eu consigo abordar todos. A primeira coisa é a questão da governança global. E aqui eu acho que talvez uma metáfora seja apropriada. Quer dizer, governança global não quer dizer uma entidade diretora que vá dar instruções aos seus membros. E a metáfora que a gente pode fazer é talvez um condomínio. Um condomínio é um conjunto de apartamentos independentes, cada um tem sua vida própria. Mas há um conjunto de temas que são de interesse coletivo. Os funcionários do prédio, a reforma do prédio, tudo isso são decisões que têm que ser tomadas em conjunto. Então, eu acho que o que é, digamos, governança global, e meu entendimento, pelo menos, governança global é poder sentar com os demais condôminos para resolver essas coisas que nenhum dos condôminos, isoladamente, vai resolver sozinho. Não há um condômino que vai pegar e bancar a reforma do prédio sozinho. Tem que ser um esforço coletivo. Então, governança global, para mim, é isso. O que é meu dentro do meu apartamento, resolvo eu. O que é nosso no coletivo, sentamos e achamos uma solução
aceitável a todos. E essa é a essência do trabalho diplomático. É isso que a gente aprende e tenta fazer ao longo da vida. Enfim, as citações aí do Churchill e coisa, é precisamente o que eu falava. Quer dizer, não há perspectiva de eu achar que, por mais utópico que possa parecer, que o sistema multilateral vai ser uma democracia perfeita. Por N razões. Não é impossível. Não há uma grande potência que vai sujeitar as suas decisões vitais de paz e segurança, por exemplo, de salvaguardar seus interesses de defesa nacional, ao voto de 190 países, muitos pequenos e como dizia o Almirante, capaz de fazer grupo de pressão. Temos aqui no grupo, na ONU, na área econômica, tem o grupo 77. Eram 77, hoje são 130 países em desenvolvimento que se juntam para tentar atuar de maneira coordenada em termos econômicos. Se forma um grupo de coalizões de pressão. Se tenta. Agora, o que é fundamental na governança global não é o poder de mando, é o poder de organização. Eu, como dizia lá no começo, quer dizer, a potência hegemônica interessa o sistema. De uma maneira fria, interessa. E um exemplo que eu já li num livro, eu me esqueço qual foi, se refere à crise dos mísseis de Cuba. A existência da ONU não é que a ONU resolveu o problema, mas a ONU serviu como infraestrutura que permitiu aos Estados Unidos e à União Soviética sentarem e conversarem para acharem uma solução. Ou seja, havia um foro em que podiam sentar, haviam regras de comportamento, regras de procedimento aceitas, práticas aceitas de como tentar levar a questão adiante. Se não houvesse a ONU, teriam que sentar e perguntar onde que vamos nos reunir, quem é que vai falar, quem é que vai participar. Tudo isso demoraria muito mais. Então, a ONU fornece a infraestrutura para a realização da diplomacia internacional. Não é que vai mandar. A ONU não manda, sobretudo em paz e segurança, não manda nas grandes potências, nunca vai mandar. Cara feia. Cara feia a gente faz, mas cara feia, por si só, não resolve. E tem uma expressão que é muito apropriada do ex-chanceler Guerreiro. Quer dizer que o problema do Brasil é que o Brasil tem um déficit de poder. Na área militar, isso não temos. Enfim, é aquém do que todos nós achamos compatível com o país da dimensão do Brasil. Isso é inegável. Agora, como é que você supre o déficit de poder? Talvez esteja enchendo a bola do Itamaraty, mas é com diplomacia, é sentar, é com persuasão. E aí, que hoje, talvez, nós tenhamos a capacidade ofensiva que a gente tenha no gogó. Idealmente seria uma conjunção militar e diplomática, mas, vamos dizer assim, a nossa capacidade militar é aquém do que um país como o Brasil necessita. Então, resta-nos a diplomacia, com apoio das Forças Armadas sempre. Muito obrigado, embaixador. Excelente resposta, embaixador. Muito obrigado. E eu gostaria de convidar o almirante Eliseu para fazer a próxima pergunta. Embaixador, satisfação de poder fazer uma pergunta. Eu como trabalho junto com o senhor, conheço bem, acompanho os assuntos diários, alguns, um pouco mais de intensidade, na parte de paz e segurança. Mas eu queria que o senhor pudesse abordar, para acho que para a maioria entender, como é o financiamento desses organismos internacionais e como está colocado o Brasil dentro desse financiamento. E como uma segunda pergunta,
O Brasil entra no Conselho de Segurança em 2022, que é um ano, como o senhor mesmo já comentou com a gente, é um ano 200 anos de nossa independência, é um ano muito significativo para nós. Uma eleição no ano que vem. O que esses dois assuntos podem linkar aí e ser problema ou solução? Obrigado, Almirante. Enfim, é bom poder compartilhar um tema sobre o qual nós temos a oportunidade de conversar com certa regularidade. Sobre a questão do financiamento, vou tentar traçar uma pincelada só sobre a ONU. Quer dizer, cada organização terá a sua própria mecânica de financiamento. As Nações Unidas têm basicamente 3 escalas de contribuição. São negociadas periodicamente, levam em conta indicadores econômicos e sociais dos países, capacidade de pagamento, e por aí vai. E se estabelece uma escala de contribuições, que tem como teto hoje os Estados Unidos, que pagam 22% do orçamento da ONU, até os menores países, enfim, e aí é na fração da porcentagem que eles pagam, é quase simbólico. O Brasil hoje tem, na escala de contribuições da ONU, pouco menos de 2%. É a sua quarta. Se não me engano, é o 8º maior contribuinte. Há, em paralelo, uma escala em separado para custear as operações de paz, que aí entram outros fatores, como enfim, os membros permanentes do Conselho de Segurança vêm acrescidas as suas obrigações, porque são eles que, vamos dizer, têm o poder de mando quase na definição das operações e têm a obrigação de assumir a responsabilidade na manutenção da paz e segurança internacional, não só no voto no Conselho, mas também no custeio das operações. Então, aí, basicamente, os custos para os membros permanentes sobem de forma bastante dramática e para os demais cai. Eu vou ter que alegar incompetência, mas aqui não sei os números exatos, mas cai bastante em termos percentuais, por exemplo, paga menos de 1% as operações de paz. E há uma escala menor, que é para o custeio dos tribunais internacionais, que aí é uma média das outras 2 escalas. O Brasil hoje é o 2º maior devedor às Nações Unidas. A nossa dívida se aproxima a $400 milhões. O maior devedor é os Estados Unidos, mas os Estados Unidos sempre devem às Nações Unidas, mas calibram a conta-gotas a contribuição por decisão política como instrumento, quase que um instrumento de pressão sobre as Nações Unidas. O peso deles é tão grande que eles têm capacidade de fazer isso. Então, o Brasil fica numa situação hoje bastante desconfortável. Nós nos aproximamos, aliás, isso é uma coisa recorrente, todo ano é um salve-se quem puder no Brasil, para tentar assegurar um projeto de lei que garanta o pagamento mínimo para que o Brasil não perca o direito de voto nas Nações Unidas. Isso acontece no final do ano calendário para todo e qualquer país que deva mais do que a soma de 2 anos de contribuição devidos à organização, entre todos os orçamentos. O mínimo que o Brasil teria que pagar até o fim do ano gira em torno de $115 milhões. Então, enfim, nós estamos fazendo um esforço aqui em coordenação com o governo em Brasília para ver se consegue aprovar isso no Congresso, se o dinheiro pode ser pago até o final do ano. E um fator
de ainda mais realce esse ano, como lembrou o almirante Eliseu, é a questão de que o Brasil pleiteia uma vaga no Conselho de Segurança no biênio 2022-2023. E a eleição é em junho de 2021. Não há nada, não vou enganar ninguém, não há nada que diga que um país inadimplente não pode ser eleito. Pode. Mas é no mínimo desconfortável que um país não honre suas dívidas às Nações Unidas e queira ter um lugar à mesa no Conselho de Segurança. Basta lembrar que o que diz a Carta das Nações Unidas é que o candidato ao Conselho de Segurança deve demonstrar capacidade de contribuir para a manutenção da paz e da segurança nacionais. Essa capacidade é entendida lá por senso, não é capacidade de tropas, não é capacidade de mandar forças militares para assegurar a paz. É uma interpretação mais ampla de que um país que tem a capacidade diplomática também, além de poder contribuir com tropas, é um país que possa ter diálogo e capacidade diplomática para tentar achar soluções para os conflitos e também um país que possa contribuir financeiramente para a preservação da paz. Então, é uma situação de desconforto, gera desconfortos adicionais de uma maneira secundária, duas formas secundárias. A primeira é que, ao deixarmos de fazer o pagamento das nossas dívidas, das operações de paz, os países menores que contribuem em tropas às operações de paz não são reembolsados. Então, eles estão custeando as operações quase que a fundo perdido. Não recebem o pagamento que lhes é devido pelas Nações Unidas, porque países como o Brasil não estão honrando seus compromissos. E a segunda coisa é que aqui tudo funciona, todas as eleições funcionam muito à base de troca de votos. Então, você troca. Eu votarei em você no órgão tal, se você votar em mim para o Conselho de Segurança. E por aí vai. Eu, ao perder o meu direito de voto, todos os acordos de troca de votos que eu fiz perdem valor, porque eu não vou poder honrar o meu lado da barganha. Eu não vou votar em ninguém nunca. Então, eu posso perder votos. Tudo isso gera um grande desconforto numa eleição que é extremamente visada, importante, visível politicamente, na mídia. Basta lembrar agora a eleição deste ano, em que o Grupo Ocidental disputava 2 vagas entre 3 países, Canadá, Noruega e Irlanda, e o Canadá perdeu sua segunda eleição sucessiva para o Conselho de Segurança. Isso tem um impacto político doméstico não negligenciável. Eu não quero botar isso aqui em termos pessoais, mas o embaixador do Canadá entregou o cargo após a derrota. Então, enfim, a pressão sobre o governo canadense foi brutal. Então, não são coisas triviais. O almirante Eliseu lembrou que é uma eleição como poucas outras, porque marcará o bicentenário da independência, 2022. Tem um valor simbólico muito importante a entrada do Brasil no Conselho nesse momento. Então, enfim, o que nos resta é continuar fazendo esforço aqui para tentar sensibilizar o governo a conseguir a liberação dessas verbas para o pagamento. Guilherme, deixa eu só dar uma parte aqui nesse mesmo tema. Embaixador, quanto o governo brasileiro deve e há quanto tempo ele não paga? Não, a dívida, como eu falei, chega perto de 400 milhões de dólares. E não é que quanto tempo ele não paga. Assim, tem sido, nos últimos anos, um esforço
uma correria de fim de ano para segurar o pagamento mínimo. Então, nos últimos dias de dezembro do ano passado, pagamos o mínimo, que ano passado era um pouco maior, eram 140 milhões de dólares, foi pago. Nós seguramos o direito de voto em 2020. Agora estamos correndo para ver se ao menos o mínimo a gente consegue pagar. Esse ano são um pouco menos de 120 milhões de dólares que terão que ser pagos, e assegura-se. E aí você abate 120 milhões de dólares, mas aí virá a contribuição devida de 2021. Então, enfim, permaneceremos na mesma situação. E se eu puder ser um pouquinho mais amplo, quer dizer, essa é a minha dívida. Se eu puder, eu sei os valores em reais. A dívida total do governo brasileiro para com todas as organizações internacionais da qual ele é membro, ascende a algo da casa de 7 bilhões de reais, que não é pouca coisa. E frequentemente isso é visto como uma decisão discricionária do governo. O executivo que quer participar dessa organização tem que pagar. Mas não é. Isso aqui, a participação em organização internacional é fruto de um tratado internacional que foi submetido ao crivo do Poder Legislativo, que autorizou a ratificação e foi ratificada pelo Presidente da República. Isso passa a ter status de lei ordinária. Ou seja, não é uma decisão discricionária do governo, é uma obrigação contraída a qual a gente está, para usar o termo em voga, pedalando, empurrando para frente. O senhor mostra bem como o senhor é um diplomata quando o senhor fala que a situação é desconfortável. Eu, como cidadão, acho um absurdo a situação, porque, na realidade, o governo ele exige de nós, como cidadãos, de pagar os nossos impostos, as nossas obrigações perante ele. E se nós não fazemos isso, ele não permite que eu venda meu imóvel, que eu entre numa lista negra. Mas ele não repassa, ele deve, através do meu imposto, as obrigações que ele formalmente assumiu. Agora, se eu me desculpe, eu sei que... Mas ele sofre, Paulo, se me desculpe, ele sofre a sanção também. Ele perde o voto. Ele é o único mecanismo de sanção, pelo menos na ONU, existente. Embaixador, eu queria só ressaltar que é uma dívida que vem de anos. O que nós temos feito temos pago o mínimo, é uma jogada na composição do orçamento, onde se coloca a rubrica com pouco recurso e espera-se um projeto de lei para o final do ano para pagar a coisa. Me parece que a partir do ano que vem houve um grupo de trabalho que tenciona-se que dentro do orçamento exista uma parcela boa para ir diminuindo essa dívida em anos. Mas agora nós tivemos um PLN, o 40, que foi submetido ao Congresso, foi totalmente mexido dentro do Congresso, foi antes das eleições municipais, e todo o recurso que era para pagamento dos organismos internacionais foram para obras e em locais eleitorais dos deputados. Então, agora temos aí a Ministério da Economia, pelo menos o mínimo desse ano para pagar. Vamos ver. Sobre o futuro, eu adotaria uma postura de São Tomé. Pois é. Obrigado, embaixador. Desculpe, Guilherme. Desculpe ter interrompido, Guilherme. Sem problemas. Muito obrigado, embaixador. Como nosso próximo debatedor, eu gostaria de chamar o professor Vladimir Aras. Professor, com a palavra. Primeiro, gostaria de saudar o embaixador. Assim, não sei se eu estou sendo ouvido, né? Excelente ver essa perspectiva, né, das relações internacionais, desse ambiente da ONU, e, sobretudo, o viés nacionalista no bom sentido que o senhor manifestou, né, que é o resgate da nossa perspectiva nacional. Teria duas perguntas para o senhor. A primeira em relação a esse ambiente multilateral, é um ambiente que foi centralmente bancado por uma potência ímpar, né, que era os Estados Unidos, do ponto de vista de como ele sai da Segunda Guerra Mundial, e lastreado numa arquitetura da OTAN,
em que, na verdade, a União Soviética nunca foi um inimigo econômico de fato, que colocasse em xeque o modelo que eles estabeleceram. Pois o conflito com a União Soviética foi muito na periferia do sistema, sem uma grande ameaça, né? E hoje tem sua mudança de qualidade. A China é um ator econômico que vai superar a economia norte-americana, né? Vem numa agenda de crescimento em diversas áreas, tecnológica, militar, coloca em xeque esse ambiente multilateral no sul da China, né? Afetando inclusive vários países, e hoje explora conflitos de cunho assimétrico junto com a Rússia, né, tal qual os Estados Unidos fazia, mas nesse ambiente informacional. Os americanos sempre operaram com operações de informação e hoje a Rússia opera com guerra híbrida, a China com o que eles chamam de informatização, que é explorar esse ambiente, e existem conflitos latentes no mundo, né? A Ucrânia é um bom exemplo disso, né? A ação, por um lado, da CIA e da OTAN num determinado momento, e depois da Rússia do outro, com guerra híbrida. Mas, tal qual eles, a gente viu arremedos disso no norte da África, na Primavera Árabe e, de certo sentido, na América Latina. Então, qual o futuro desse ambiente multilateral sem um grande patrocinador e com potências revisoras, com musculatura para realmente fazer a revisão? E, em decorrência disso, eu faria a pergunta, qual a capacidade brasileira, num ambiente em que uma parcela significativa das relações internacionais são tal qual um iceberg, né? Ou seja, talvez essa esfera muito bem gerida pelo Itamaraty fica à tona, mas uma parte significativa, que é esse ambiente de inteligência, hoje em dia de enfrentamento assimétrico, operações de informação, ele fica abaixo desse nível e ele vem sido, você tem quase um ambiente de guerra permanente em termos informacionais, né, conflitos aí do ponto de vista de operações psicológicas, uso das redes para desestabilizar regimes. E nossa arquitetura, nesse sentido, é extremamente frágil, que pese a disposição histórica das Forças Armadas. Qual a nossa capacidade de tentar estabelecer uma agenda nacional num ambiente polarizado em que nenhuma das duas grandes potências, se a gente for falar assim, pode se permitir que o Brasil ocupe uma posição na esfera da outra, né? Ou talvez até independente. Como é que nós navegamos aí nessa jornada? Mais ou menos isso. Muito obrigado. Perguntas complicadas, difíceis, professor Vladimir. Isso realmente exigiria uma profunda reflexão. A primeira coisa é que, sim, não há dúvida de que vamos dizer, a competição entre os Estados Unidos e a União Soviética era de um patamar inteiramente distinto do que é entre Estados Unidos e China hoje. E aí, evidentemente, a capacidade econômica e tecnológica da China eu acho que o fator da diferença fundamental nisso. Agora, isso leva a que essa concorrência, essa competição se faça de uma maneira muito distinta do que era na época da Guerra Fria. Quer dizer, o esforço da China é, acima de tudo, econômico. Quer dizer, eles fazem muita cooperação, muitos projetos de assistência em países, essa questão da iniciativa não sei como é que é em português, Belt and Road Initiative, a nova rota da seda, enfim, é uma maneira de também tem um esforço dual aí, quer dizer, não é única e exclusivamente uma maneira de buscar atrair países para uma proximidade maior com a China, mas é também uma válvula de escape para o setor de infraestrutura chinês, que é sobredimensionado para o que eles precisam hoje, e tem que ter uma maneira de escoar
aço, cimento e outros produtos na construção civil. E a cooperação é um instrumento importante nisso. Então, como é que qual vai ser o desenlace? Eu realmente não tenho a menor ideia. Mas esse é, talvez, o fator mais importante no pano de fundo dessa recomendação do sistema multilateral. Quer dizer, com a União Soviética tinha uma dimensão essencialmente de disputa geoestratégica e, sobretudo, nas regiões recém-descolonizadas. Quer dizer, há uma briga por influência muito grande nos países recém-tornados independentes. E como é que, a segunda pergunta, como é que o Brasil se situa nessa disputa entre os Estados Unidos e o que você chama de potências revisoras com musculatura? No Brasil, a situação não é simples. O que eu mencionava antes, mas o Brasil nunca foi um país dotado de capacidade militar de grande porte no mundo. E nós sempre tivemos a capacidade de influir nos destinos da comunidade internacional sem a ameaça ou respaldo de uma força militar. Quer dizer, eu acho que não é desprezível que um país como o Brasil tenha, ao longo das últimas décadas, sentado à mesa de importantes instâncias. Enfim, eu tomo a palavra aqui, o termo, com um pouco de atitude, de governança global. Quer dizer, eu vivi a negociação da rodada Doha, na OMC, em que, vamos dizer, o núcleo negociador daquela rodada era Estados Unidos, União Europeia, China, Índia e Brasil. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. O Brasil passou a integrar o G20, as maiores economias. Foi fruto de um momento de revisão de uma instância da governança global, que era o G7, que se mostrou incapaz de lidar com a crise de 2008, 2009, e foi ampliado para incorporar as grandes economias dos países em desenvolvimento. O Brasil se senta. O Brasil pleiteia hoje a adesão ao OCDE. São todos movimentos, eu acho, que são indicativos que o Brasil tem uma contribuição a dar. E tem a contribuição a dar por uma série de fatores. Da mesma maneira que hoje, enfim, é um tema que eu teria gostado até de explorar um pouco mais de detalhe, que é a pretensão, a campanha ou a candidatura do Brasil a uma reforma do Conselho de Segurança e, eventualmente, a um assento permanente. O Brasil aporta para o Conselho de Segurança, para o Conselho de Segurança ampliado, vários méritos, várias qualidades. O Brasil é um país em dimensões econômicas, geográficas e populacionais de grande expressão no mundo. Isso é inegável, isso é um fato, é um dado da realidade. O Brasil tem uma rede de relações, de presença diplomática que poucos países no mundo têm. Nós temos uma experiência muito relevante na participação em operações de paz. E é uma participação que eu digo com grande orgulho aqui, que não há ocasião que aqui, e eu me encontro com alguém aqui, e que a participação brasileira em operações de paz não é referida com elogios da mais alta qualidade. Quer dizer, há um reconhecimento
sobre a qualidade e a capacidade da atuação do Brasil, das suas Forças Armadas nas operações de paz das Nações Unidas. E, finalmente, eu acho que a gente pode aportar para esse potencial Conselho de Segurança ampliado a ótica de um país em desenvolvimento. Porque, enfim, se olharmos os membros permanentes hoje, você tem Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido, nenhum dos quais é país em desenvolvimento. E a China, que formalmente se apresenta como país em desenvolvimento, mas sendo a segunda economia do mundo, provavelmente em breve a primeira, é difícil colocar a China ao lado dos interesses, da visão de um país em desenvolvimento. Então, é uma visão nova que o Brasil pode trazer para essa outra instância. Então, esse eu acho que é o que o Brasil pode trazer para uma conjuntura que se afigura. Eu acho que concordo com você, professor, que não é trivial nos anos vindouros. Quer dizer, é um momento de grande evolução. Se me permitir, eu só lembro quando eu fui ao Senado para a minha sabatina, eu citei um ditado que é atribuído à China, porque não há nenhuma evidência que é chinês. É um ditado que se diz que você vive em tempos interessantes. E eu acho que o interessante não seja o que está acontecendo muita coisa. Não isento de risco, é interessante, porque tem riscos, tem muita ebulição, mas eu acho que não há como negar que nós vivemos tempos muito interessantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito aí a sua resposta. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado, professor Vladimir. Antes de mais nada, gostaria de saudar a presença do embaixador João Mendes e do embaixador João Genésio. Muito obrigado por nos honrar com a presença dos senhores. Em seguida, passo para os queridos Zótolo. Embaixador, a palavra final, quer dizer, a despedida, teoricamente, seria a minha, mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer. E eu sempre admirei muito a diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira sempre foi uma diplomacia forte. O chanceler Ernesto Araújo, ele esteve nesse grupo, ele defendeu algumas posições que, sinceramente, me surpreenderam. Mas depois, lendo as declarações dele durante esses 2 anos que ele exerce a função, o chanceler não tem me surpreendido mais. Mas ele disse que o Brasil, a partir do novo governo do presidente Bolsonaro, deixou de ser um país submisso à vontade dos mais fortes e hoje é um país com uma opinião forte, que ele substituiu essa opinião forte pela a antiga neutralidade que a diplomacia brasileira exercia. Eu contestei na época, ele disse o seguinte, que a neutralidade brasileira que o Brasil exercia anteriormente, segundo ele, era uma neutralidade, do meu ponto de vista, uma neutralidade inteligente e influente. O Brasil sempre foi muito bom em ser neutro e conseguiu o que ele queria com a neutralidade. Mas isso me leva a uma pergunta. Como é que é a profissão de embaixador? Porque, normalmente, vocês, como embaixadores, têm que servir a governos que, às vezes, não concordam exatamente com a linha que o governo toma, né? Imagino que, por exemplo, a linha do governo do presidente Bolsonaro é muito diferente, por exemplo, da linha do presidente Lula, né? E em outras profissões, todo mundo mais ou menos acompanha, existe uma uniformidade de pensamentos dentro do grupo, né? Os militares, de uma maneira geral, pensam igual, os médicos, de maneira geral, pensam iguais, mas vocês, embaixadores, os senhores embaixadores, têm que defender, às vezes, causas que não vão muito de acordo com a opinião pessoal de vocês. Como é que é essa profissão de embaixador, Ronaldo? É uma pergunta muito complicada. Olha, Cintia, mas a realidade é que nós somos, antes que mais nada, como os militares, nós somos funcionários de Estado. Eu vou lhe contar uma pequena história, breve. Eu passei num concurso do Rio Branco
em 1985. Comecei a cursar em 86. E me recordo bem ali, nas etapas finais, já com poucos candidatos ali na sala de espera, todos angustiados por ver o resultado da última prova que tinha sido feito. E um colega vira e diz assim: olha, graças a Deus, eu estou prestando esse concurso depois da redemocratização, porque eu não teria capacidade de servir a um governo militar. É legítimo, sim, isso aí é questão de consciência individual. Agora, nós entramos, imagino como todos os integrantes das Forças Armadas entram com a plena consciência que nós estamos entrando para servir ao país. Nós não entramos para servir um governo, um partido, o que quer que seja. A gente entra para servir o país. E parece-me que, se eu reconheço a legitimidade do sistema democrático que vigora no Brasil, isso quer dizer que eu tenho que respeitar a visão do governo de turno, referendado pelas urnas. É ele que tem a decisão para indicar os caminhos que o Brasil vai seguir. Eu sempre tenho a opção, se eu me sentir desconfortável com essa ou aquela, de pedir licença. Se me desagrada a tal ponto cumprir as instruções do governo, posso tirar licença. Eu vou cuidar da minha vida durante um tempo. Quando a situação mudar, eu posso voltar. Então, não acho legítimo que você seja funcionário do Estado e queira dar prioridade à sua visão pessoal sobre a visão de um governo legitimamente eleito, segundo as normas em vigor. É simples. Olha, embaixadora, sua apresentação hoje aqui foi brilhante, a sua participação foi brilhante, a sua resposta foi ótima, agora eu gostei muito. Eu queria passar o agradecimento final em nome do grupo ao comandante Raposo. Ele, por favor, pudesse agradecer em nome do grupo a sua participação. Muito obrigado e prazer em revê-lo, embora mesmo digitalmente. Prazer é meu. Embaixador, é uma honra poder falar num grupo que começou em março. Nós já temos mais de 60 apresentações e o nome Personalidades em Foco foi muito bem dado, na nossa humilde opinião, porque aos que vêm aqui efetivamente estão em foco e são personalidades que nos agregam boas ideias, boas concepções e nos trazem sempre... Nós saímos daqui sempre sabendo um pouco mais. O senhor citou o Saraiva Guerreiro, nosso chanceler, e eu me lembro que ele teria dito mais ou menos alguma coisa assim: para enfrentar outros estados na mesa das negociações, é claro, é preciso ter poder econômico e militar. E o Brasil não possui esses excedentes de poder. Isto àquela época foi mais ou menos isso, né? O senhor está concordando. Isto àquela época era totalmente verdadeiro. E me parece que não estamos muito diferentes dos dias de hoje. Por conta disso, nós temos que ter representantes nossos na diplomacia do calibre dos melhores do mundo e, felizmente, nós os temos. Eu agradeço muito a presença do senhor, agradeço muito a condução do senhor. O senhor bem sabe que nós o acompanhamos